Crespo, o técnico Hernan Crespo, ele quebrou o silêncio e falou sobre o Mike, né? E também ele deu um esboço ali de poder colocar um time mesclado, misto, na Copa do Brasil. Mas o São Paulo tá procurando realmente o Paulo Henrique Ganso e o craque Neto. Como é que tá a situação do craque Neto aí em relação ao Ferreirinha? Então vou falar também dessa busca por reforços para meia, só que teve aqui o Rodriguinho que nasceu e ele fez uma jogada, duas. Uma delas uma jogada de efeito, uma jogada de placa, onde o cara se mostra talvez esse meia que o São Paulo tem que colocar para jogar imediatamente. Vamos falar de tudo que é a notícia do São Paulo aqui agora, vamos juntos? Nosso São Paulo Futebol Clube, SPFC de coração. Vem comigo então, vamos lá. Ó, meus amigos, vamos lá, chega nesse like aí para dar uma moral no vídeo também, um like, dá uma moral muito boa, viu? Dá uma força aqui. E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos junto! O Tapia, nos gols do São Paulo, né? O São Paulo fez os seus 3 gols, né? O São Paulo faz 3 gols contra o Fluminense. E aí, 3 gols? E aí nós temos, teve um gol Teve o gol do Tapia também, que foi aquele terceiro gol ali, o Salvador, o que finalizou a partida, né? Nós tivemos um gol a princípio do Ferreirinha, que foi o segundo gol, e o primeiro gol que foi do Arboleda. Então, 3 gols do São Paulo. Nós temos o Tapia, que ele faz um novo contra-ataque, e ele tinha tido uma oportunidade dessa contra o Corinthians, e lá contra o Corinthians ele desperdiçou. Ele nem toca pro Ferreirinha, nem chuta, ele dá um lance esquisito. E agora, ele faz um golaço contra o Fluminense, numa zaga que tinha Thiago Silva, num goleiro que é o Fábio, que é um goleiraço, e aí o Tapia consegue finalmente desencantar, não encantado também, mas ele faz uma jogada que ele tira muitas dúvidas do torcedor São Paulino. Ele é capaz de fazer esse tipo de lance, e ele foi. Um lançamento assim, lindo, maravilhoso do Ferrarese, que realmente parecia o Toni Kroos armando a jogada ali. O Ferrarese, ele joga no meio de 2 marcadores do Fluminense, tinha como jogar por cima, pelos outros 2 lados, o Ferrarese faz muito bonito. E aí o Tapia pega a bola num contra-ataque, ele corre realmente demais, né? Não sei como é que ele correria contra um marcador jogando no começo do jogo, mas nesse segundo tempo, com ele entrando, o cara é muito veloz. E ele faz um golaço pelo São Paulo, e finaliza ali o jogo, que poderia ter tido algum aperto se o Fluminense tivesse tido mais ímpeto. O São Paulo podia ter ganhado de 5-0, 5-1, tudo tranquilo. Mas quando você tem um resultado de 2-1, nunca é seguro, nunca é tranquilo, né? O São Paulo faz o segundo gol com o Ferreirinha, e foi um golaço com o Marcos Antônio armando a jogada pra ele ali. Foi um gol bonito de cabeça, mas o Marcos Antônio tá muito de parabéns, e o Ferreirinha também. O Luciano cruza pro Arboleda fazer o seu primeiro gol ali contra o Fluminense. O Arboleda faz um gol de cabeça da hora, o cruzamento da hora do Luciano. Foi lindo de ver. Mas muito do que pega é esse ataque do São Paulo ser montado por Luciano e Ferreirinha. Falei sobre isso, você acompanhou. Se alguém fosse sair desse time de São Paulo, seria o André Silva. Acho até que eu tiraria. O Crespo foi lá e tirou. Tirou o André Silva, que não vinha mal também, convenhamos, só que o Luciano, ele não pode nunca mais ser meia, e aí o Crespo tá colocando ele cada vez mais pra frente. Ontem o São Paulo não tinha referência, ele centraliza um pouco mais o Ferreirinha e o Luciano e dá ali uma nova cara pro time do São Paulo, que poderia não dar certo, só que aí o Luciano dá uma assistência pro Arboleda e o Ferreirinha faz um gol de cabeça, deu super certo. Poderíamos ter ganhado de 5 do Fluminense, o Luciano perdeu um pênalti, nós tivemos um gol anulado também, que foi uma mão ali que poderia ser pênalti, mas pega na mão do cara do São Paulo grudado e acaba entrando, era o gol do Bobadilha. Então, assim, foi tranquilo pro São Paulo e foi lindo de ver. Mais ainda na parte tática, onde você tem um Luciano e um Ferreirinha no ataque, tirando ali o Ferreirinha do banco. Eu acho que isso que era muito fundamental, né? Tirar o Ferreirinha do banco de reservas. O Ferreirinha, ele no banco, ele entrava no segundo tempo, só que assim, ele é um cara que foi o melhor do São Paulo com o Carpini, foi o melhor do São Paulo com o Zubeldia, não tinha, e são 2 técnicos que não tiveram êxito no trabalho ali à frente do São Paulo. Então não faz muito sentido ter um cara igual o Ferreirinha no banco. E o Crespo, ele percebeu isso. Aí ele traz o Ferreirinha e tira o André Silva, colocando o Luciano de centroavante. O Luciano, que eu me lembro, ele foi centroavante já no São Paulo, quando ele joga contra o Fluminense mesmo, não sei se no passado, retrasado, e acaba o jogo com 1-0 o gol dele. Ontem ele foi centroavante de novo, acaba perdendo o pênalti e dando uma assistência. Poderia ter feito o gol também, chutou uma bola que o Fábio se desdobra pra defender e foi perfeito, foi maravilhoso. Dá pra jogar desse jeito? Sim. Luciano de centroavante? Sim. Meia nunca. É um segundo atacante, mas na área ali sabe o que faz, né? Tá bonito de ver. E o Rodriguinho entra no lugar do Alisson e ele faz uma jogada pelo meio campo que ele sai meio que costurando, usando ali o corpo e a velocidade, não tão rápido, mas a velocidade na passada,
para encontrar espaços pelo meio campo. O que pega aqui? Além dessa jogada do Rodriguinho, ele faz uma também que ele pratica quase 2 chapéus. Ele dá um chapéu num cara, puxa no outro, corta no meio de 2, leva a bola, conduz de perna esquerda e bate no ângulo onde o goleiro Fábio se destaca. O goleiro Fábio, ele aparece ali para acabar com a alegria do São Paulo, né? Mas o Rodriguinho, ele iria fazer um gol de placa, um gol assim antológico, um gol de Zidane, um gol lindo de ver. E o que está acontecendo? O Alisson, ele no São Paulo, ele nunca jogou bem como ponta e como meia. Não adianta procurar um jogo na memória, porque acho que não vai ter. Meia ou ponta. Onde o Alisson se encontrou na vida no São Paulo? Ele virou volante. Ele pede pro Dorival, deixa eu ser volante. E foi um acerto do São Paulo, um acerto do Alisson, um acerto do Dorival, foi tudo lindo. O Alisson virar volante. Só que agora, o que tá acontecendo? O Alisson não tá com a bola mais pra tirar o Bobadilha e o Marcos Antônio do time. Não tem como tirar. Marcos Antônio e Bobadilha hoje estão sobrando. O Alisson, ele na meia, não está jogando bem também. Tá até atrapalhando um pouco a desenvoltura do time do São Paulo, que não joga de maneira individual. Nós vimos pouquíssimos dribles do Ferreirinha, pouquíssimos dribles dos laterais, pouquíssimos cruzamentos dos laterais. O São Paulo pega a bola desde o Rafael, o Arboleda, Lanfranco, Ferrarese, é bola no chão. Saída no toque de bola. Essa tem sido a ideia de jogo do Crespo. Então o Crespo pede pro time jogar de uma maneira assim, conjunta. No toque de bola até chegar lá na frente. E o Alisson tá destoando aí. Tá mal. Não tá bem. E aí quando o Rodriguinho entra, o Rodriguinho consegue dar conta do recado e fazer 2 jogadas de efeito em pouquíssimos minutos. Então pensar no Rodriguinho agora titular do time do São Paulo enquanto o Oscar não volta, enquanto o Lucas Moura não volta, eu acho correto. O Crespo, se tem uma coisa que ele não tá demonstrando aí, é uma relutância em trocar, né? O Crespo simplesmente ele troca. Trocou Pablo Maia e Alisson por Bobadilha e Marcos Antônio, não teve problema. Trocou o Wendel pelo Enzo Dias, o Wendel não joga ontem, mas o Crespo falou, ele tinha jogado 2 jogos já e eu estava preocupado. No próximo, deve ser o Wendel titular do São Paulo já pela Copa do Brasil. Então agora, o técnico Hernan Crespo pode também tirar o Alisson para colocar o Rodriguinho num time onde ele precisa de um meia mais criativo do que o Alisson tem sido. Também não é simples você tirar o Alisson do time, mas também não é certo deixar o Alisson lá enquanto não tá jogando nada e o Rodriguinho tem demonstrado um pouquinho mais de futebol aí no time do São Paulo. O Crespo pode colocar o time reserva ou mesclado na Copa do Brasil e isso pra mim vai dar o que falar, hein? Peraí. Só uma olhadinha nas palavras aqui. O Crespo, ele fala na coletiva que ele vai entrar com o que tem de melhor. O cara falou, Crespo, você pode mesclar o time no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil? Aí o Crespo, posso? Aí o cara mais... Ou você vai entrar com o que tem de melhor. Aí o Crespo corta ele, o jornalista, e fala, não, vou sempre entrar com o que tem de melhor. Mas tipo assim, antes ele atropela a pergunta falando que ele pode entrar com o time mesclado, time misto. E isso eu não me conformo. Sinceramente, no Brasileirão, olhando pra tabela, não só a tabela, mas olhando pros adversários do São Paulo, a chance do São Paulo cair pelos adversários é quase 0. É sério, é quase 0. O Sport já caiu. O Juventude já caiu. Ele tomou goleada de novo ontem, do Bahia. Então o Sport já caiu, o Juventude já caiu. Você tem times aí que estão à draga, como o Santos, como o Vasco, Fortaleza, ganhou agora, Vitória. Tem um monte de time lá embaixo que não tem condição nenhuma de passar o São Paulo. É quase impossível. Então, olhar pra Copa do Brasil e falar, vou colocar o time reserva, ou mesclado, mistão, pra mim não faz sentido nenhum. Tomara que o Crespo volte atrás aí e coloque um time mesclado no Brasileirão, que não vai cair. Na Copa do Brasil e Libertadores é a nossa chance de ganhar. E quando tem chance, por que não podemos almejar aí ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores? Olha o que o São Paulo fez, independente da tabela do Brasileirão, independente da tabela. Olha o que o São Paulo fez aí em 3 vitórias, 2 vitórias seguidas. Ele vai pra 8º colocado. Já tá brigando pela pré-Libertadores. Ganhar a Copa do Brasil é possível com a bola que nós estamos jogando. Acho que o São Paulo tem que ganhar aí do Atlético Paranaense e não pode ter brincadeira, tá bom? O Crespo, inclusive, na coletiva, ele fala sobre o Mike. Ele fala que ele não tem lateral, pode colocar um cara improvisado, mas ele tá esperando o Mike. Ele deixa claro que ele está esperando o Mike. Então não somos só nós, torcedores do São Paulo, que estão aqui esperando pelo Mike, e sim o técnico Hernan Crespo também. O Mike, ele está se recuperando de uma contusão que ele teve, e agora é possível, não é garantido, mas é possível que o Mike comece jogando já agora aí contra o Atlético Paranaense. É claro que não é simples. Você pegar uma 8ª de final de Copa do Brasil e colocar o Mike,
Não é nada simples, mas num Brasileirão eu acho que o Mike já no próximo jogo tem que jogar e deve jogar inclusive. O Crespo, se o São Paulo não contratar ninguém, o Crespo está esperando sim pra ter o Mike pra jogar. O Wendel, ele deve voltar a ser titular do time de São Paulo finalmente. Ontem o Enzo Dias jogou e ele não deixou assim tanta impressão boa, né? Você fala, nossa, como o Enzo Dias merece a titularidade. Acho que pelo contrário. O Enzo Dias, ele tem a questão de não ser nosso. O São Paulo tem o Wendel, que é um cara que vem com experiência de Europa, de seleção brasileira, é um cara que é nosso, o São Paulo contratou ele por anos de contrato, é um cara nosso, é um cara top de pensar que é nosso. Então, já que ele está dando a volta por cima, o Crespo tem que aproveitar e o São Paulo tem que aproveitar e utilizar o jogador. O Marcos Antônio hoje tá voando baixo e acho que se o Wendel jogar também, os dois vieram da Europa, né? O Marcos Antônio vem da Lazio e o Wendel vem do Porto e o São Paulo pode ter dois caras com bagagem de Europa, experiência de Europa para colocar para jogar. Enquanto não tem Lucas Moura e Oscar, esses dois podem assumir um protagonismo que hoje foi assumido, o Marcos Antônio sim, mas hoje o protagonismo do São Paulo tá mais pro Luciano, pro Ferreirinha, pro Arboleda, né, caras assim mais consolidados no São Paulo. Acho que tá top e o Crespo chamando pra ele a responsa, o time do São Paulo virou uma máquina, não virou não? O time do São Paulo virou uma potência incrível e eu tô adorando ver. Olha só, um caso bem engraçado aqui é o do Neto, né, com o Ferreirinha. O que tá rolando? O Neto, o jornalista, o ex-jogador lá, o craque Neto, ele chegou, ele falou assim, que se o Ferreirinha fizesse 2 gols, 10 gols, 10, 9, 10 gols no Brasileirão no ano, ele iria pagar um mico lá, ia fazer um programa de tanga, de sunga, não sei o que e tal. E o que tá rolando? Chegou no Ferreirinha esse negócio. O que poderia ser uma brincadeira, uma tiração de sarro, acaba virando uma meta pro Ferreirinha. O Ferreirinha, ele não é um cara individualista que não toca a bola. Ele é individualista porque ele tem o drible como característica particular, uma característica própria, drible e velocidade. Ele tem muita velocidade. Então o Ferreirinha, ele usa isso a seu favor. Só que, quando tem companheiro pra tocar a bola, o Ferreirinha nunca foi um cara fominha, não vou tocar. Semana passada, no Juventude, o Ferreirinha faz uma jogada lindíssima, dá um rolinho no cara, podia ser fominha, rola pro Marcos Antônio, que rola pro Luciano, que saiu o gol contra o Juventude. Então o Ferreirinha joga pro coletivo, joga pro time. E agora, ele já tem acho que 6 gols, depois que o Neto falou isso. E com uma contusão. 5 gols ele fez de forma relâmpago, 5 gols em 5 jogos, aí ele se machuca, o Neto respirou em paz lá. Só que agora o Ferreirinha já volta e já faz um gol num clássico contra o Fluminense. Faltam 4 gols, mas nós temos aí, se ele fizer um gol por mês, dá certo já, nós estamos no mês 7, hoje é dia 28 de julho, é mês 7. E o Ferreirinha já fez 6. Então, assim, se ele não se machucar igual o Caleri e perder o resto do ano, ele vai fazer 4 gols assim, mas brincando. Periga fazer 2 no próximo jogo. Esse é o ritmo que o Ferreirinha tá agora. Então virou uma brincadeira engraçada e o Neto dançou, falou com o cara errado, hein? Neto. Tinha tanto cara pra você falar que não ia fazer 10 gols no ano, hein? Foi falar logo de um cara que tá com a batata no São Paulo. Se você lembrasse do Ferreirinha, muito São Paulino também não lembra, mas se lembrasse do Ferreirinha com o Carpini no Paulista, com o Zubeldia, o Ferreirinha já estava sendo artilheiro. Ele já tá brigando pelas artilharias do São Paulo com o Caleri, com o André Silva, com o Luciano, ele sempre brigou. Então, vacilou aí com o Ferreirinha, né? Então, mas tamo lá, tamo junto. Olha só, a busca por um lateral direito e zagueiro, que era do Zuma, ou também do Paulo Ganso, que é como meia, parece que deu uma esfriada mesmo, hein? O São Paulo com o Zuma, ele falou que não queria, não quer o cara. Vamos ver se aquele João Lucas, então, vem, aquele que é do Grêmio, que era do Santos, né? Mas depois eu falo sobre ele e vou fazer mais umas buscas aqui pra atualizar legalzinho. Mas o Paulo Ganso, o que eu tô sabendo? Pelo fato dele estar jogando pelo Fluminense e já ter feito 7 jogos, ele é carta fora do baralho para vir pro São Paulo nesta temporada aqui. Na temporada que vem, aí a coisa pode mudar de figura. Qual que é o ponto positivo e totalmente tranquilo pro Ganso vir pro São Paulo ano que vem? É que ele fica sem contrato com o Fluminense. Acabando, ele já pode assinar para contrato, mas acabando o contrato no final do ano, ele pode assinar com o time que ele bem entender que ele quiser. E isso tranquilo. Agora, qual que é o ponto negativo? O Ganso, ele vai pra quase 37, ele tem 35 já, ele já tá um senhor de idade, né? Ele joga a bola pra caramba, ele tem uma passada, se você parar pra analisar, lembrar do Ganso do Santos e do São Paulo, ele tem uma passada lenta e uma genialidade que precede os movimentos dele ali, que ele consegue antever o passe que ele tem que fazer. Ele vê de antes, ele vê o futuro, parece, ele é o o senhor estranho do futebol. Ele consegue ver o futuro e consegue dar um passe
desconcertante, um passe bem bacana. Qual que é o lance então? O Ganso poderia fisicamente jogar no São Paulo ano que vem. Ele já sempre foi lento, ele tem a questão do passe, o São Paulo teria que montar um time pra ele. Mas assim como o Ganso, que nunca foi um cara de ganhar pouco dinheiro, ele ganha bem, nós temos o Oscar. E o São Paulo conta muito com o Oscar pro próximo ano, mas muito mesmo. O São Paulo conta com o Oscar pra este ano aqui, pena que teve essa fratura, o Oscar deve voltar lá pra outubro, mas o Oscar, o São Paulo conta muito com ele pra ele dar a volta por cima. O fator positivo do Oscar é que apesar da má fase que aparentemente ele vive, o Crespo tem potencializado talentos do São Paulo, ele tem melhorado os jogadores. Olha aí o Rodriguinho, pra não falar dos óbvios, Marcos Antônio, o Luciano, o Wendel, para não chegar no óbvio, vamos pensar agora que o Oscar também tem muito a subir, como o Rodriguinho tem crescido de produção. Então, o São Paulo conta com o Oscar, por isso o Ganso fica um pouco mais distante. O São Paulo deve buscar um meia com características diferentes do Ganso e do Oscar, considerando que esse meia criativo, do passe desconcertante, o passe de craque, ele já tem na figura do Oscar. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!